Então, eu vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre cuidado paliativo e doenças infecciosas. E aí eu vou me dar o espaço de começar a origem um pouco do cuidado paliativo para dar sentido a essa nossa conversa, ok? Então, numa primeira parte, a gente vai fazer essa introdução do que é cuidado paliativo e aonde ele se linka à doença infecciosa, quais são os critérios para essa abordagem de cuidado para os nossos pacientes e quais são as peculiaridades do cuidado paliativo nessa população de pacientes. Uma coisa muito importante que eu sempre gosto de falar é que a gente sempre tem que recordar que muito do que a gente ouve falar hoje de cuidado paliativo e cuidado hospice, né, no Brasil, na nossa sociedade, né, e de forma geral nos serviços que a gente trabalha, não tem correspondência com o que de fato se propõe essa abordagem de cuidado, que é composta por prática em assistência no âmbito da saúde e estratégias sociais. Então tem muito tabu no assunto, o assunto chega para a gente muitas vezes distorcido as informações. Então o primeiro convite que eu faço para vocês é abrir a mente mesmo, um open mind, de receber um pouquinho que eu vou trazer aqui para vocês da essência, né, dessa proposta filosófica e assistencial. Então, trata-se de uma filosofia de cuidado, o cuidado paliativo. Essa filosofia ela é colocada em prática através de assistência em saúde e assistência social, com políticas que vão promover abordagem complexa para prevenção, diagnóstico precoce e tratamento qualificado de sintomas e de sofrimento. A palavra paliativo se origina do latim, da palavra pallium, que quer dizer manto protetor. É esse cobertor, que na época da Idade Média era utilizado por pessoas de valor para a sociedade e tinha um intuito simbólico de proteção sagrada daquela vida que podia estar em risco, que precisava cumprir a sua missão, uma vida frágil. Os pallios, por exemplo, eram utilizados pelos cavaleiros que iam para as grandes cruzes, os guerreiros, os jesuítas. Então, receber cuidado paliativo, até na origem da palavra, definitivamente não significa que não há nada o que se fazer por você ou pela pessoa que você ama. Muito pelo contrário. Ter indicação de receber cuidado paliativo quer dizer que você tem um diagnóstico de uma doença grave ou uma condição que ameaça a vida e que você, através de uma equipe especializada, juntamente com os profissionais que são especialistas em cuidar da doença também, vão cuidar do todo, protegendo a sua vida e a vida das pessoas que te cercam, que são importantes para você. Então, sempre tem muito o que se fazer. E o cuidado paliativo tem essa peculiaridade. A nossa unidade de cuidado não é só o paciente, é também tudo aquilo que ele ama. Então, o nosso papel também é cuidar da família e da equipe, de todo mundo que está envolvido. Entendemos, então, que a palavra paliativa há muitos séculos tem sido utilizada para designar essa proteção sagrada de uma vida em risco. Mas foi na década de 60 que a gente se desenvolveu o que hoje a gente chama por cuidado paliativo, através desse termo, que é o movimento hospice moderno. O que aconteceu nesse período, né? Quando a ciência já estava em profundas modificações, até nos seus conceitos mais básicos de atribuição do que era saúde, o que era doença. Não foi que lá em 48 a OMS começou essas mudanças e saúde não era mais não ter doença, né? Era um completo bem-estar físico, social, mental e espiritual. Depois dessa transição de conceito, depois do período Grande Guerras, em meio a esse caldo de acontecimentos sociais, que os governos começaram a repensar qual que é o papel nosso enquanto sociedade em garantir proteção de vida. Qual que é o papel das políticas de saúde? Qual que é o papel da saúde e da doença? E é nesse período que surge uma pessoa muito importante para nós. Toda vez que nós falamos em cuidado paliativo, em movimento hospice moderno, nós sempre falamos da Cicely Saunders, a fundadora do movimento hospice moderno. A Cicely nasce no Reino Unido, ela vive num período entre guerras, ela cursou política, filosofia, economia em Oxford, e aí começa a Segunda Guerra, e com o início da guerra ela resolve se dedicar às pessoas vitimadas. Então ela vai se graduar em enfermagem para trabalhar nos hospitais. Ela termina em enfermagem em 1944.
Depois da guerra, ela retorna para o St. Anne's College, onde ela se gradua também em administração pública e social. Ela fala também em serviço social. E ela começa não só a cuidar, então, dos pacientes, da família deles, do todo que envolvia a questão do sofrimento, principalmente com as vítimas de guerra. E aí, em 1947, que ela já é bastante envolvida com o propósito, ela conhece um paciente que muda a vida dela. David Tasman era um moço jovem, um polonês, judeu, sobrevivente do gueto de Varsóvia, sem família, depois da guerra, todos os familiares morreram, um grande sofrimento social. David é diagnosticado com câncer avançado do trato gastrointestinal. Não tinha proposta de tratamento oncológico, nem para cura, nem para controle de doença, e ele vivia com muitas dores e com muitos sintomas muito sérios. A Cicely e o David ficaram amigos. Ela ia cuidar dele, muitas vezes para ler para ele, né, tentando ajudar a aliviar a angústia, e conversando com ele, ele muito inteligente, ele sonhava um outro modelo de assistência à saúde, um local onde as pessoas pudessem ser cuidadas, né, de forma integral, independente se elas estivessem morrendo ou se estivessem convivendo com doenças graves. Antes de morrer, o David falou para Cicely: eu preciso daquilo que está na sua mente e no seu coração. Eu quero ser a janela da sua casa. Após a morte de David, ele deixa para ela uma herança, o pouco dinheiro que ele tinha, né? E a Cicely, então, começa a se dedicar na sua missão em desenvolver pesquisa científica de qualidade que fosse voltada para controle de sintoma e de sofrimento de pessoas que convivem com doenças graves, cuidando também de forma ampliada das suas famílias. Assim, a Cicely começa, então, a trabalhar com sofrimento, começa a desenvolver melhores abordagens de tratamento farmacológico e não farmacológico dos pacientes que vivem com doenças graves. E por ser necessário ela dialogar com a classe médica, que naquela época era hegemonia, e ainda é muito importante na academia, a Cicely resolve que ela precisa cursar medicina, né? Porque ela ia começar a debater com os colegas. Doutor, não prescreve, né, dipirona assim, olha lá a farmacologia. A droga deveria ser prescrita assado, o paciente fica melhor. E eles falam para ela: Cicely, né, quer discutir com o médico? Vai fazer medicina. Pois bem, ela também se forma em medicina. Em 1958, ela foi agraciada com uma bolsa de estudos de Halley para pesquisar controle de dor no cuidado com paciente com doença avançada, no St. Joseph's Hospice, em Londres. Em 1967, a Cicely funda o St. Christopher Hospice, o primeiro hospice moderno. É um local, um hospital, que é centro de pesquisa, ensino e assistência de pacientes que são portadores de doenças avançadas. Em 1969, a Cicely foi mais uma vez pioneira e ela levou esses atendimentos para os domicílios, redesenhando toda a rede de assistência na Inglaterra, no Reino Unido, de assistência domiciliar, levando essa filosofia para que essas pessoas pudessem ter acesso a esse cuidado nas suas casas, nos ambulatórios. Em 87, o Colégio Real de Medicina reconheceu o cuidado paliativo como uma nova especialidade médica. A Cicely recebe o prêmio humanitário Conrad N. Hilton em 2001, né, que é o maior prêmio humanitário do mundo, no valor de $1 milhão. Em 1965, ela foi agraciada como oficial da Ordem do Império Britânico. Ela é reconhecida como a fundadora moderna do movimento hospice moderno. Ela recebeu muitas honrarias pelo mérito do trabalho dela. Na sua vida foi um total de 25 homenagens, tanto na Inglaterra como em outros lugares do mundo. Entre elas, eu destaco para vocês a Medalha de Ouro da Associação Médica Britânica pelo serviço na área da medicina, o Prêmio Templeton por avanços na religião, o Prêmio Onassis por serviços para a humanidade e o Prêmio Humanitário Hall Wellenberg. A Dama Cicely recebeu o título de Dama do Império Britânico em 1980 e recebe a Comenda da Ordem do Mérito em 1989. Cicely Saunders morre de câncer em 14 de julho de 2005, aos 87 anos, no St. Christopher Hospice, que ela fundou. Para a gente entender o que vai na alma, né, dessa grande mulher que começou a mudar a história da medicina agora a partir de 1960, é preciso a gente conhecer um pouco dos sentimentos que mobilizou ela, o que estava por detrás do seu legado. Vou ler uma frase dela para vocês. A Cicely fala assim:
a cuidar de você no momento final da vida, eu quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importa até o último momento da sua vida, que a gente fará de tudo que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-la a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua morte. Nós não podemos curar você, mas continuaremos a cuidar de você. Então, pessoal, primeiro de tudo é preciso a gente se apropriar melhor desses conceitos, né? Os conceitos corretos. Compreender que a filosofia hospice trata-se de uma filosofia de ser no mundo, como que a gente se porta na nossa comunidade de forma comprometida com o cuidado de pessoas que a vida está vulnerável e com sofrimento. Essa prática filosófica propõe um novo paradigma para assistência à saúde e para assistência social. E esse paradigma ele é executado através dessa abordagem complexa de cuidado que é denominada cuidado paliativo. Essa abordagem de cuidado, ela se ocupa em prestar assistência ampliada para todo indivíduo que é portador de uma doença grave e para sua família, promovendo não só profilaxia, diagnóstico precoce, tratamento modificador da doença, de reabilitação, mas tudo isso em associação com o controle do sofrimento. E esse modelo de cuidado, ele tem que ser prestado para todo indivíduo que tem uma doença grave, independente do prognóstico, a partir do momento do diagnóstico da doença. O cuidado hospice, que também é conhecido na literatura como cuidado de final de vida, ou end of life care, corresponde aos cuidados que devem ser dispensados para o paciente portador de uma doença grave e para sua família nos últimos 6 a 12 meses de vida, onde sabidamente a doença grave já não possui prognóstico de cura. A sua história natural é bastante previsível. Tal como numa gestação, hoje a gente compreende que a finitude, os últimos meses, 6, 12 meses, trata-se de um processo fisiológico, de modificações metabólicas complexas, coordenadas, que determina a perda funcional progressiva, entre outras modificações no organismo, com a produção de sintomas bem característicos dessa fase. O cuidado hospice, então, é todo o cuidado paliativo que é necessário, que precisa ser ofertado para o paciente e para a família que está vivendo esse período. E existe uma fase durante o período hospice, denominada processo ativo de morte, né, onde se impõe um diagnóstico sindrômico claro, com sinais, com sintomas objetivos, e os tratamentos corretos, farmacológicos e não farmacológicos, também precisam ser instituídos para proteger essa pessoa e todo o seu entorno, a sua família, para que não haja sofrimento social, emocional e espiritual de todo mundo que está envolvido nesse momento. Ao que a gente chama de cuidado com o luto, hoje a gente já entendeu que isso começa não no momento da morte, mas desde o momento do diagnóstico. Todo o cuidado como a gente se comunica com a família impacta no luto, desde o comecinho. E cientificamente, hoje a gente já tem publicação muito clara que sem cuidado paliativo, a cada um óbito que acontece, 9 pessoas na sociedade seguem adoecidas. Sem cuidado paliativo, o processo de morte costuma envolver uma grande complexidade de sintomas e sofrimento. Sem cuidado paliativo, o que os trabalhos nos demonstram é que a morte tende a ser muito mais rápida, com menor oportunidade para despedida e acolhimento de todos os afetos envolvidos. E sem cuidado paliativo, a gente está deixando de prover um direito humanitário, segundo a Organização Mundial de Saúde. Esse é o gráfico do OMS, na sua última publicação mais atualizada, onde a gente pode identificar, percebam o começo do gráfico. O cuidado paliativo começa no dia do diagnóstico, junto com vários tratamentos que são modificadores para a doença, para controle ou para reabilitação. Percebam que, com o passar do tempo, os tratamentos com potencial de modificar a história natural da doença, de propiciar controle ou reabilitação, vão se esgotando, ou vão perdendo a sua capacidade de gerar esse resultado. E, por vezes, eles precisam sair do nosso plano de cuidado por serem danosos, à medida que o paciente vai perdendo funcionalidade e reserva biológica. E eles precisam ser retirados dessas estratégias, dessa estratégia de cuidado, justamente para proteger a vida do paciente. E percebam que durante essa caminhada há uma grande flexibilidade complexa, onde a gente vai construindo um plano bastante ardiloso, com equilíbrio entre a estratégia que vai cuidar do ser humano, dos sintomas, do sofrimento, dos valores, e estratégias que vão abordar a doença, de forma contínua, conjunta. É possível, então, a gente perceber 3 grandes momentos nesse gráfico, né? Durante essa caminhada.
Um primeiro momento, uma fase notória de predominância de tratamento modificador de doença, que viabiliza controle e evolução da doença crônica. Uma segunda fase, a doença se tornou avançada, e um conjunto de estratégias paliativas são essenciais para a proteção dessa vida que está frágil, e para a gente poder manter ao máximo a funcionalidade do paciente. E uma terceira fase, também conhecida como finitude, onde a doença é chamada terminal, não o paciente, né? A gente não termina, a gente vive a nossa finitude, a doença que termina. Essa doença precisa ser tratada e conduzida com um arsenal específico de cuidado paliativo, muito ampliado, para manutenção da qualidade de vida, para controle de sintomas e sofrimento, e para proteção dessa vida que já tem bastante consumida a sua reserva funcional, né? E percebam que após o óbito, há o cuidado paliativo que fica. A gente continua seguindo a família, cuidando de todos os envolvidos. Esta fase de doença avançada é conhecida por seus cuidados paliativos específicos, a gente chama de cuidado hospice. Então, a gente usa essa palavra hospice para 3 coisas diferentes. Para falar da filosofia de cuidado, para falar desses cuidados paliativos específicos e para falar de um lugar de cuidado, como se fosse o hospital, né, lá da Sicília, é um hospice, um lugar especializado em fazer assistência para pessoas que estão vivendo essa fase da vida. Este era o modelo antigo, da década de 80, e que a gente ainda encontra diversos profissionais de saúde assumindo esse formato de cuidado. Naquela época, compreendia-se que todo tratamento curativo para a doença tinha que ser empenhado sem nenhum olhar para o ser humano, né? Para o sofrimento, para os valores. Quando se esgotavam as possibilidades da ciência, começava uma fase de abandono terapêutico, erroneamente chamada de cuidado paliativo, até o momento da morte. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Leva para casa para morrer em casa, ou alguma coisa assim, né? Um exemplo prático vivido por mim, quando eu recebi uma ligação de uma senhora, estava em Fortaleza, de plantão, uma senhora me ligou aos prantos, me contando, doutora, eu estava com medo de te ligar e ainda estou, mas eu preciso da ajuda e eu não tenho ninguém para recorrer. O meu pai, há poucos meses, foi diagnosticado com câncer avançado de bexiga, num estágio incurável. A gente começou a acompanhar com o médico dele, fazer tratamento de quimioterapia, mas meu pai é muito idoso, com demência, foi um sofrimento muito grande, ele nem entendia o que estava acontecendo e tinha muitas dores e sangramento. Hoje a gente foi na consulta porque ele começou a sangrar de novo e está tendo muita dor. E aí o doutor me disse, dona Margarida, tudo que eu tinha para fazer por você, tudo que tem na medicina, eu já fiz. Agora não tem mais nada para fazer pelo seu pai, apenas cuidado paliativo. Não é por menos, né, que a sociedade continue a imaginar que cuidado paliativo é abandono de tratamento e final das esperanças. Eu imagino que a dona Margarida me esperava do outro lado do telefone carregando uma foice nos braços, né, como alguém que fosse definir o momento da morte. Recordando que o doutor do pai da dona Margarida é um profissional de saúde que, assim como eu, provavelmente vocês, não foi capacitado para estruturar um plano terapêutico proporcionalizado, centrado na pessoa, que garanta profilaxia, controle e tratamento de sintoma e de sofrimento durante toda a doença, mesmo que ela vá para cura, para controle crônico ou que seja de fase final de vida. É por isso que esse doutor reproduz um modelo de antes da década de 80. Então, cabe a nós essa responsabilidade de nos atualizarmos, né, de assimilarmos o modelo atual da OMS, não tão atual, né, já tem um tempo que está aí e a gente precisa se atualizar. Porque todos nós, profissionais de saúde, que estamos nos habilitando para cuidar de pessoas que vivem com doenças graves, independente do prognóstico ou da nossa área, especialidade, a gente tem que estar habilitado para cuidar do sofrimento, tem que estar habilitado para cuidar do paliativo. A arte está em proporcionar qualidade de vida para todo mundo em todos os contextos de adoecimento grave. Então, para reforçar, pessoal, e finalizar esse conceito, vamos ouvir e compreender de novo a definição. Essa é a mais atualizada do OMS, de 2017, sobre cuidado paliativo. Vejam, é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes adultos e crianças e famílias que estão enfrentando problemas associados a doenças que ameaçam a vida, prevenindo e aliviando o sofrimento por meio de identificação precoce, avaliação correta, tratamento de dor e de outros problemas,
sejam eles físicos, psicológicos, sociais ou espirituais. Percebam, não tem a palavra morte na definição do OMS, tem a palavra vida. Cuidado paliativo, a gente cuida de vida, a gente valoriza a vida, a gente protege a vida, né? A gente tira o sofrimento. Esse é o nosso papel. Resumindo de uma maneira muito simples, se houver doença grave e houver sofrimento, tem indicação de cuidado paliativo. Então, vamos ajustar a nossa comunicação. Não existem pacientes terminais. Existem pacientes que possuem doenças graves avançadas. O paciente é paliativo? O paciente não é paliativo. Paliativo não é um diagnóstico. O paciente está vivendo a fase avançada da sua doença e por tal e tal sofrimento, ele tem indicação de cuidado paliativo. Ah, eu não vou mais investir no paciente. Não, a gente só pode investir ou não, sei lá, pessoal, na economia, né, na bolsa de valores. Paciente a gente cuida. Então, a gente sempre vai cuidar do paciente, e sempre de forma proporcional, com tratamentos que são bons para ele naquela fase da vida. E dizer que não há nada o que se fazer, a gente já aprendeu, sempre tem muito o que se fazer. E aí vocês podem me perguntar, sendo assim, Ju, quem são os pacientes, então, que têm critério de cuidado paliativo hoje? Ué, bora voltar de novo para a nossa definição do OMS. Quem são os pacientes hoje nos hospitais que vocês trabalham, nas clínicas, que têm doenças potencialmente fatais, que têm algum sofrimento físico, ou psicológico, ou social, ou espiritual? Ou ele, ou a família. É muita gente, né? É mais fácil a gente perguntar quais são os pacientes que não têm, né? E é isso mesmo, para ser mais exato, no mundo, isso foi atualizado, os dados, hoje a gente sabe que são 61 milhões de pessoas que precisam de cuidado paliativo. Mas que entre essas, 25 milhões estão na fase final de vida, mas 18 milhões ainda morrem com intenso desconforto físico. Se vocês quiserem se perguntar um dia, avaliando um paciente internado, será que ele tem indicação de cuidado paliativo? Bom, eu entendi que ele tem uma doença grave e tem sofrimento. Mas será que ele é hóspice? Ele tem um perfil, né, de receber cuidados porque a sua doença já está muito avançada? Vocês podem se fazer essa pergunta. Essa se chama questão surpresa. Então, você estranharia se o seu paciente falecesse nos próximos 12 meses? A resposta que tiver à mente de forma bastante intuitiva, isso foi testado em vários países e tem um preditivo de sensibilidade, especificidade para algumas populações de mais de 85%. Se a resposta for não, eu não estranharia se meu paciente falecesse nos próximos 12 meses. É muito provável que seu paciente esteja vivendo o último ano de vida. E aí eu te digo com muita tranquilidade que, além de terem prováveis sintomas e sofrimentos que são inerentes a essa fase da vida, tem toda a perda da funcionalidade que vai acontecer de forma progressiva. E ele se beneficia muito de ter um planejamento para essa fase da vida, para ele poder manter a qualidade de vida o tempo todo, e para ele e a sua família serem assessorados nesse período. Acho que eu já convenci vocês, né, que a gente precisa sair dessa visão dicotômica, que sabidamente é muito inadequada para o modelo proposto pela OMS, porque é disso que se trata cuidado paliativo. Vejam o lado direito da nossa aula aqui, né, do slide. Cuidado paliativo, segundo a OMS, desde 2014, na sua Assembleia Mundial de Saúde, é um direito humanitário que tem que ser compreendido assim por todos os serviços e todos os países e precisa ser implementado por todos os governos, né? Principalmente, sim, para as doenças incuráveis e crônicas, porque é onde há grande carga de sofrimento e há como a gente se planejar para atender essa demanda. O fato da gente negar uma intervenção que é tão barata e eficaz para a população, hoje é entendido pelo OMS não só como falha médica, mas de saúde pública e uma falha moral. Bom, eu queria mostrar um pouquinho esse gráfico para vocês. Digamos que eu, Juliana, né,
Tô hoje aqui na hora do banho, faço um autoexame de mama e descubro que tô com um nódulo na minha mão. E de repente eu palpo aqui a axila e tem uma íngua, um gânglio. Ai, meu Deus, né? Provavelmente é um câncer. E eu vou, faço a minha ressonância, faço uma biópsia guiada por ultrassom, faço a cintilografia, marco a consulta com um oncologista que eu gosto muito para conversar comigo sobre isso, e ele fala, Ju, você já abriu o resultado do exame, né? Você viu. É um adenocarcinoma mamário, é um câncer, né? E você viu, né, que o linfonodo que você sente no PET scan brilhou, na cintilografia, e que tem metástase. Então, é uma doença avançada, a gente não está falando de cura. Mas hoje, Ju, para esse câncer, para essa imunistoquímica, a gente tem um leque de tratamentos para sua doença gigantesco. E tem uma proposta muito boa de você se recuperar e ficar bem por muito tempo. E a gente vai fazer isso juntos. Mas antes de mais nada, eu queria que você passasse na consulta aqui do lado, aqui mesmo dentro do núcleo da oncologia, tem equipe de cuidado paliativo. Eu, Juliana, será que eu preciso de cuidado paliativo? Vamos pensar. Hoje, né, trabalhando, se eu tiver que parar para fazer um tratamento de quimioterapia, quem vai pagar minhas contas? Emprego CLT, não tenho seguro, consigo afastar? Como é que eu conto para o meu marido isso? A gente quer ter filho. Será que eu vou poder engravidar? Vou poder amamentar? E minha mãe? Minha mãe começou a tratar uma depressão recentemente. É melhor eu esconder dela agora, contar mais para frente? E vou perder a mama? Vou ter dinheiro para colocar uma prótese? Depois que eu colocar a prótese, eu vou poder, se eu quiser, depois engravidar e amamentar? São muitas questões, né, gente? Então, sim, normalmente no momento do diagnóstico, na verdade, a demanda de cuidado paliativo, alguns gráficos até redesenham isso, eles imaginam que seja bem alta aqui no momento do diagnóstico e que depois caia. E percebam, eu começo a tratar a minha doença. Então, eu faço quimioterapia e aí eu tenho náusea. Aí eu faço cirurgia, eu tenho dor. Eu faço radioterapia, eu tenho mucosite, eu tenho náusea, eu tenho perda do apetite. Aí a doença fica estável, a doença volta a progredir. Eu entro numa linha de imunoterapia, o meu corpo muda, o cabelo cai, eu engordo, tem tratamento estético, tratamento funcional, tratamento espiritual, e ao longo do tempo todo eu vou recebendo assistência para eu poder estar bem o tempo todo durante esse tratamento. Percebam que dá para dividir o gráfico em 3 grandes períodos, né? Para ser mais exata, 4 períodos. Num primeiro momento, a Juliana tem grande funcionalidade. Eu estou aqui com a minha funcionalidade alta. Então, quem é a Ju nesse momento fazendo o tratamento do câncer? A Ju continua trabalhando, talvez parou de dar plantão à noite, mas trabalha o dia todo, terminou de defender o mestrado, está planejando fazer doutorado. A Ju está bem, ela faz supermercado sozinha, ela cuida da casa, está planejando as férias do ano que vem, não é? Talvez não esteja mais treinando Kung Fu, mas está continuando a fazer a sua yoga, fazendo natação. A Ju hoje aqui faz uma pneumonia grave interna. Se ela precisar ir para a UTI para ela é bom? Sim, a Ju tem bastante reserva funcional. Ela vai para a UTI, ela entuba, ela faz diálise, né, aí na Covid, e ela cura, sai e continua o tratamento do seu câncer. Quem é a Ju nessa fase aqui? A Ju começou a ficar mais cansada. Pediu para afastar do trabalho, está ficando só em casa, trabalhando só pela internet. Ela já não faz supermercado, é o marido que faz, e alguém cozinha. Na casa sempre precisa de alguém para ajudar. Toma banho sozinha, se cuida, mas está começando a ficar mais sentada, dormindo mais durante o dia, perdendo o apetite. A Ju aqui faz uma pneumonia grave. Será que se ela for na UTI, ela tem reserva funcional para passar por um tratamento agressivo? Não sei, difícil. Aqui são as decisões mais difíceis no sistema de saúde, de como cuidar e proteger melhor essa vida. E quem é a Ju aqui nessa fase, né? Nos nossos últimos 12 meses, 6 a 12 meses. É muito claro, né? A Ju já está totalmente limitada à cadeira ou cama, já come mais cremosinho, quase não tem apetite, tem sempre alguém acompanhando ela, às vezes bate uma fadiga, uma falta de ar, uma náusea. Depois de um tempo começa a ter períodos de pensamento confuso, já quer ficar só deitada, não tolera o peso do próprio tronco, já fica com apoios, até ficar totalmente mais sonolentinha, mais dormindo, e tem um dia que tudo muda,
Tem um dia que a Ju internou porque está meio amuada, não está se hidratando bem, o marido ficou preocupado, e se vocês entrarem no quarto da Ju no hospital, de repente ela começou uma respiração mais profunda, respirando profundo, escapou uma febre, um vômito, e ela está com um pensamento bem confuso, mas como se estivesse sonâmbula, falando meio dormindo, o queixo um pouco caído. Se vocês pegam um estetoscópio e forem auscultar o pulmão, tem um barulhinho chamado sororoca, um ruído de um líquido no pulmão bem típico. E aqui tem um diagnóstico. Começou o processo ativo de morte. Nas últimas horas, há poucos dias. E tem uma série de tratamentos certos a serem feitos nesse momento da vida para me proteger a minha vida, a minha integridade do meu corpo, para que meu processo de morte não seja rápido nem desconfortável, para que minha família fique bem comigo e que a minha aparência seja sempre serena. Depois da morte, vão seguir com a minha família, cuidando, né, do meu marido, da minha mãe, dando suporte, os cuidados com o luto. Então tá, pessoal, acho que a gente já abordou bem esse gráfico, e aí eu queria trazer uma coisa para vocês, entrando um pouquinho mais profundo no nosso tema. Percebam que a interação entre os elementos, né, valor, biografia, doença grave, funcionalidade e sintomas e sofrimento, é o nosso dia a dia, é como a gente tem que cuidar dos nossos pacientes hoje em dia. Não dá para a gente só olhar para a doença e querer resolver a doença, né? Meu paciente está com tuberculose. Ai, tá aqui, toma o Coxip, né? Hoje a gente já entendeu que não é isso, né? É quem é esse paciente? Onde ele mora? Aonde ele pega esse remédio? Ele consegue engolir? Ele tem disfagia? Ele está desnutrido? Ele tem náusea ou dor de estômago, por isso não tolera ter adesão ao medicamento? Tem alguém para cuidar dele, para trazer ele na consulta? Quem que ajuda ele com os horários do remédio? Percebam, tudo isso é super importante, independente da doença, né? E assim a gente entendeu, e a OMS traz isso muito claro, que as doenças crônicas, as que são acompanhadas por longo período, as que são incuráveis, elas carregam um perfil, né? Então, o nosso paciente ele vai ter uma evolução da funcionalidade com um determinado perfil. As doenças oncológicas têm esse perfil, de uma comendo bem pouquinho, isso às vezes dura meses, até na verdade alguns anos, com essa funcionalidade bem baixinha. E as doenças de disfunções orgânicas é a mais difícil. Insuficiência cardíaca, insuficiência renal, DPOC, AIDS, tuberculose. Como é que caminha essa doença? As doenças de disfunções orgânicas, ela caminha com crises. O paciente perde muita funcionalidade durante a crise, uma internação, uma infecção, uma agudização da doença, e depois ele recupera, mas ele sempre volta um patamar abaixo, né? Então, meu paciente com AIDS faz uma histoplasmose disseminada, vai para a UTI e quase morre. Aí, quando ele cura, ele volta para casa andando, mas ele já não joga futebol no final de semana, né? E, de repente, ele faz uma pneumocistose, quase morre. Quando ele volta para casa, ele pede para afastar pelo INSS, porque ele tem muito cansaço para carregar caixa, já tem cansaço, os pequenos esforços em casa. Mas ainda anda, se comunica bem, né? E consegue fazer as atividades de autocuidado. Aí ele interna com uma neurotoxoplasmose, quase morre. E já volta para casa, por exemplo, 100% acamado e dependente, precisando de ajuda, né? Para todas as atividades de vida diárias. Se a gente junta os gráficos, pessoal, a gente consegue perceber isso que eu mostrei para vocês no meu exemplo, que há uma previsibilidade da complexidade da necessidade do cuidado paliativo e da complexidade da necessidade de tratamento modificador de doença ao longo da vida durante esse convívio com a doença grave. E que para cada gráfico, isso é diferente. E eu preciso ter uma abordagem diferente no momento que eu conheci o paciente. Então, eu preciso conhecer a história biográfica, a história de vida dele, mas também a história da doença. Dona Maria, quando foi a última vez, né, a Dona Margarida, quando foi a última vez que a senhora viu seu pai 100% bom, que ele era totalmente independente, com a funcionalidade plena? E aí, o que aconteceu há 2 anos atrás? E aí, depois que ele melhorou disso, como é que ele ficou? E aí, o que aconteceu há 1 ano atrás? E aí, depois que ele melhorou, o que aconteceu?
E assim a gente constrói a história do adoecimento. Isso nos ajuda a planejar os tratamentos, né, para essa pessoa, que é bastante individualizado. Da mesma forma na síndrome demencial, que tem uma peculiaridade grande, porque às vezes são muitos anos de basicamente muito cuidado paliativo, mas geralmente de baixa complexidade. São pacientes que normalmente não têm sintomas tão difíceis de serem manejados, como nas disfunções orgânicas. E assim a gente compreende que para cada fase da vida há uma necessidade em tratamento para a doença, outra necessidade em tratamento paliativo, e que é super importante a gente enxergar, e aí eu consigo falar com o pessoal que está aqui, que até é da medicina, mas acho que se tiver enfermeiros, também tiver alunos multi, vão saber reconhecer isso. Na nossa faculdade a gente aprende o quê na nossa formação? Só essa primeira parte do gráfico. Percebem? Quantas aulas a gente tem na graduação, né, de tuberculose, meningite pneumocócica, infecção urinária. E a gente fala dos tratamentos padrão ouro, que são desenhados. Como é que são as pesquisas para fazer tratamento padrão ouro? É o paciente de alta funcionalidade, né? O paciente que entra no trial, que é investigado o tratamento, não é o paciente idoso, frágil, que tem câncer, DPOC, fez um diagnóstico agora de uma demência de Parkinson, percebem? E é só essa medicina que a gente entra em contato na nossa graduação. Isso é muito complicado, porque, na verdade, a população que vocês vão atender, majoritariamente, é essa e essa. É bem para frente do gráfico, né? É o mais comum. Então, a gente precisa se apropriar, né, de esse pacientinho aqui, como é que eu cuido melhor dele. Essa é Dona Maria José. Vamos um exemplo prático aqui de novo, pessoal. Dona Maria José chegou no pronto-socorro lá do São José. Ela vem trazida pela filha, eles vêm do interior de Quixadá. Você está no finalzinho do plantão no pronto-socorro e vê descendo da ambulância uma senhora bem magrinha, deve estar com alguma coisa em torno de uns 30 quilos, pele e osso, e amarela, que nem um canarinho, bem quitérica. A família tira da ambulância, da maca, e põe ela na cadeira e ela não segura o tronco, não consegue nem ficar sentada, então eles precisam ficar segurando para ela não cair. Enquanto chacoalham a cadeira rapidinho para vir para dentro da sala de emergência, porque assim eles passaram na triagem, já que ela está em insuficiência respiratória, muito cansada, respirando ofegante, com uma cara com gemido, resmungando alguma coisa como se estivesse confusa, com delírio, e você bate o olho e fala, nossa, né? Ai, meu Deus. E aí a gente vai conversar com a Dona Rosa, a filha da Dona Maria José. Dona Rosa, o que aconteceu com a mãe da senhora? Ai, doutor, de repente começou esse mal-estar. E aí o médico sabichão do pronto-socorro, né? Ah, Dona Rosa, de repente. Então, a senhora está dizendo que de repente ela ficou magra, de repente ficou amarela, de repente ficou assim cansada, é isso mesmo? Não, doutor, não é isso. É assim, a mãezinha tá ruinzinha tem tempo, né? Tem um ano, vai. Que ela fazia tudo sozinha em casa, plantava as roseiras dela no jardim. A gente é da área, uma área assim bem de sertão. E aí, de repente, começou uma tosse, uma dor no peito grande. E ela tosse, falta de ar. E a gente vai no postinho, né? Faz remédio para dor em casa. Aí a gente põe no carro, vai para cidade maior ali, faz na UPA, né? Dipirona em casa. Eu sei que a mãezinha foi ficando amuada, perdendo o apetite, já não conseguia andar bem, começou a cair, nem queria mais ir ver as roseiras. Aí a gente foi um dos filhos morar lá na casa, né, para ajudar a cuidar, porque quando ela ia tomar banho já precisava ajudar, e aí ela às vezes assim vomitava, ficava enjoada, e sempre com essa tosse, com esse cansaço, e falava que era muita dor, doutor. E aí, tem um mês mais ou menos que a gente já até dá banho na cadeira, sabe? Porque ela já não anda nada, nem de apoio. E começou a cair, que tem mais ou menos umas 2 semanas que a gente dá banho na cama mesmo, porque já não tem condição de botar ela nem sentada. E ela já não come nada, bem confusa. E aí tem uns 3 dias que, além de não falar coisa com coisa, só dorme. Como a gente não conseguiu dar mais nem água, doutor, e veio essa falta de ar hoje grande com esse febrão, a gente resolveu trazer. Pelo amor de Deus, doutor, salva a minha mãezinha, né?
E aí o doutor fala assim, olha, dona Rosa, aqui o raio-x da sua mãe, tá vendo esse pulmão aqui, ó? Vou mostrar para a senhora. Só esse pretinho aqui deve ser pulmão, o resto, ó, acho que é tudo câncer. Ai, doutor, não fala uma coisa dessa, que horror. Não diga isso, essa doença ruim. Não, dona Rosa, presta atenção, ó, porque eu vou ter que ir ali entubar a sua mãe, sabe? Porque ela tá com falta de ar e aí vai ter que ir pra UTI. Minha Nossa Senhora Santa Aparecida, doutor, entubar não. Mãezinha nunca ia aceitar, ela não tem pavor de médico. Não deixa, vai matar minha mãezinha, não deixa levar lá pra UTI. Dona Rosa, a senhora quer matar a sua mãe, é? Não vai deixar eu entubar ela, vai morrer de falta de ar. Não sei se algum de vocês já ouviu isso, mas eu já ouvi isso, inclusive com um familiar meu, com minha bisavó de 103 anos em casa, num atendimento de SAMU. E a dona Rosa fala assim para o doutor, doutor, não é isso, pelo amor de Deus, eu confio no senhor, mas faz outra coisa, tubar não, vai judiar muito e ela não vai aguentar. Olha, dona Rosa, deixa eu explicar para a senhora. A sua mãe tem uma doença ruim, deve ser câncer, mas pode ser tuberculose, né? Sei lá eu, né? Mas assim, ó, depois que eu entubar, às vezes a pressão cai, aí tem que botar remédio para subir a pressão. Aí se o coraçãozinho dela não parar e se o pulmão funcionar com a máquina, quando tiver uma vaga na central de vaga, a gente manda para UTI. A senhora sabe que tá tudo cheio, né? E agora é tudo regulado. Aí assim, depois que tiver na UTI, os médicos vão pedir o parecer do cirurgião, porque o oncologista nem vai ver e tratar, né? A senhora não quer saber se sua mãe tem um câncer? Então, tem que chamar um cirurgião para fazer a biópsia do pulmão. E aí, se ela aguentar, a biópsia demora uns 15, 30 dias, sabe, para sair. Aí a gente vai ver, né? Se pode fazer quimioterapia, né? Vocês percebem, pessoal, quanto que é esquizofrênica essa conversa? Vou fazer uma pergunta bem simples aqui, né? Onde está a dona Maria José? Disfunções múltiplas de órgãos sustentadas com insuficiência respiratória, insuficiência hepática, falência, encefalopatia grave, depois de um contexto de uma doença de meses a quase um ano, com perda funcional avançada e síndrome consumptiva. Ela está em processo ativo de morte, né, gente? E onde está o nosso doutor? Ele está tentando fazer o diagnóstico, né? Não tem muito como esse diálogo dar certo, né? Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência, né? Então, quais são as peculiaridades do cuidado paliativo? Porque isso é o cuidado paliativo em geral, né? Isso vocês vão ver em doença infecciosa, vão ver em câncer, vão ver em demências, vão ver em todas as doenças graves, né? Essa dicotomia complicada que a gente precisa desfazer e a necessidade da gente abordar o sofrimento. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa área agora. Vejam, é muito comum as pessoas perguntarem, né? Mas infectologia, cuidado paliativo, vocês não cuidam de doença aguda que cura? Vocês sabiam que o primeiro hóspice, né, logo depois da Sicily, que teve aqui nos Estados Unidos, foi para AIDS, né? Então, a AIDS era um dos protótipos do cuidado paliativo no mundo. Uma doença crônica grave, com alta mortalidade, com muitos sintomas de sofrimento. Então, é muito comum a gente se perder um pouco quando a gente vai para a literatura do que é um mundo ideal no paciente que tem acesso a tratamento modificador de doença e que consegue, ao longo de uma vida inteira, não só ter boa adesão, mas ter baixa toxicidade, né? E atingir um patamar de carga viral indetectável e de qualidade de vida. E o que realmente acontece no nosso planeta ainda hoje, né? Porque isso aqui é real, né? Isso a gente ainda vê todos os dias, em grande quantidade. Então, a gente precisa, independente, é óbvio que a gente sempre vai tentar atingir a meta do controle pleno da doença, né? Porque isso também proporciona qualidade de vida e controle de sintoma. Mas a gente precisa entender a complexidade que é controlar sintoma e sofrimento da pessoa que está frágil. Desde o início, já se entendia que as pessoas que vivem com o vírus da imunodeficiência adquirida, da AIDS, são candidatos a receberem esses cuidados. No mundo, hoje, existem quase 38 milhões de pessoas vivendo com o vírus do HIV e 1,7 milhões de casos novos só no ano de 2018,
com 770 mil mortes nesse ano. No Brasil, o número aproximado de pessoas vivendo com o vírus é de 900 mil, e no mesmo ano foram 53 mil novas infecções e 15 mil óbitos. No Ceará, existem mais de 20 mil casos notificados até 2018, e naquele ano foram 976 casos novos e 247 óbitos. O principal equipamento de saúde que a gente tem responsável para assistência, né, de paciente com doença infecciosa grave, todas elas, não só a AIDS, é o Hospital São José de Doenças Infecciosas, que foi criado justamente em 1970, principalmente para atender a epidemia da AIDS. Tal como em toda doença crônica grave, prognosticar, ou seja, ter a capacidade de prever a história da doença, é fundamental para cuidar de paciente com doença grave e crônica. E assim é no HIV também. A gente sabe que com as melhorias dos cuidados intensivos, com a introdução da terapia altamente ativa, o HIV ainda bem se tornou uma doença crônica bem mais controlada. Os pacientes infectados passaram a viver muito mais. Na era pré-TARV, antes da terapia antirretroviral, o prognóstico de um paciente podia ser previsto com base só na carga viral e na contagem de linfócitos CD4. A gente já conseguia falar em quantos anos de vida ele teria. Mas depois que começou a TARV, em meados da década de 90, já foi demonstrado em vários trabalhos que os primeiros 5 anos de infecção, o paciente que está tratando com boa adesão, ele tem uma expectativa de vida igual à população não infectada. No entanto, a elevação nos índices de mortalidade vai acontecer à medida que o tempo de infecção aumenta. E os nossos pacientes estão envelhecendo muitos anos hoje em dia com o vírus, né? Então fica muito claro que para prognosticar esses pacientes é necessário um modelo muito mais complexo, que precisa incorporar múltiplos fatores, como idade, terapia antirretroviral, estado funcional, contagem de linfócitos CD4 e carga viral. E a gente precisa lembrar ainda que a AIDS ainda é uma doença em ascensão em quase todos os países, mesmo com as progressões das novas terapias antirretrovirais, com repercussão na qualidade de vida e na sobrevida. A gente sabe que muitos dos pacientes não têm acesso ao tratamento ideal e que grande parte dos que aderem, grande parte não adere e outros tantos sofrem impacto de resistência viral. Então, cuidado paliativo é essa ferramenta que vai abordar essencialmente esses inúmeros desafios de cuidar desses pacientes que são tão complexos, porque as terapias têm efeitos colaterais, a cronificação da doença ocorre e aumenta muito a incidência de tumores, carcinomas agressivos, dislipidemias, diabetes, lipodistrofia, osteopenia, necrose óssea, disfunção hepática, neuropatia periférica. Isso é arroz com feijão do infectologista no consultório do paciente portador de HIV. Além da dificuldade de sustentar a adesão medicamentosa por muitos anos, o que faz com que a doença evolua sem possibilidade terapêutica. Então, a necessidade de habilidade em comunicação difícil em saúde. Muitos dos pacientes que vivenciam a fase terminal da AIDS, ainda hoje, nos hospitais de referência, estão recebendo tratamentos inadequados, que são geradores de sintomas e de sofrimento, nesse momento da vida que é tão delicado. E a gente precisa entender que essas unidades especializadas têm profissionais que não foram treinados a cuidar desses pacientes que são portadores de doenças graves nessa fase delicada da vida. Nós sabemos que as pessoas com HIV têm mais prevalência de sintoma físico e psicológico do que a população em geral, e que essa prevalência ela é semelhante a de um câncer avançado. Já tem várias publicações, uma muito recente no Lancet, muito bonito, mostrando sobre isso. Além da necessidade de comunicação qualificada, essa população ela precisa, né, de profissionais que consigam conversar sobre o plano de cuidado e sobre o acesso a suporte psicológico e acesso a suporte espiritual. Estimativas de cortes europeias sugerem que, embora a neoplasia que é relacionada ao HIV, as neoplasias definidoras de AIDS, né, diminuíram com os tratamentos do HIV em mais ou menos 28% desde 2011, as neoplasias que não são relacionadas à infecção, todos os outros carcinomas que são mais comuns nessa população, aumentaram em 44%. Então, o risco geral de câncer não definidor de AIDS na população portadora de HIV, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, é muito maior, né, nos portadores.
Na Austrália, na Europa, Estados Unidos, câncer é a principal causa de morte não relacionada à AIDS nessa população. A comissão responsável pela descrição de diretrizes de cobertura de saúde universal definiram que, por exigência, todas as pessoas têm que ter acesso a serviço de saúde promotor, preventivo, curativo, de reabilitação e paliativo, de que necessitem, de qualidade suficiente para serem eficazes, mas que garantam também que o uso desses serviços não exponha o paciente e as suas famílias a dificuldades financeiras. Então, essa diretriz, ela inclui o cuidado paliativo como um componente central da cobertura universal de saúde. Quase todas as mortes evitáveis, né? Então, doenças infecciosas como tuberculose, HIV, doença inflamatória do sistema nervoso central, baixo peso ao nascer, desnutrição proteica, são consideradas mortes evitáveis, né? Hoje a medicina, a gente tem condição nos serviços de saúde, serviços sociais, de proteger essas vidas. A gente sabe que elas não deveriam acontecer, e no Brasil elas são as principais causadoras de sintomas e sofrimento, na verdade nos países de baixa e média renda em geral. E aí se torna uma responsabilidade imensa nossa, que a nossa população tenha acesso às duas coisas, né? Aos tratamentos que curem a doença ou modifiquem a história natural, junto com acesso ao tratamento paliativo ou alívio do sofrimento. Quando, por exemplo, uma pessoa que vive com o vírus do HIV tem acesso à terapia antirretroviral e toda assistência multiprofissional que envolve, né, o programa de assistência à AIDS, eles não só vivem muitos anos e com qualidade, mas quando tem necessidade de cuidado paliativo, quando escapa algum sintoma, a gente sabe que são sofrimentos de baixa complexidade. É muito mais fácil controlar o sintoma quando a doença está controlada, né, está bem cuidada. Em média, 50% de todas as pessoas que vivem com o vírus do HIV têm sofrimento grave relacionado à doença grave e precisa de cuidado paliativo. A co-infecção HIV-tuberculose, que é uma coisa super comum, uma situação muito comum nessa população, tem alta morbimortalidade, é causadora de morte com elevado sofrimento. Em 2014, foram 400 mil co-infectados HIV-tuberculose que faleceram. Esse é o último dado consolidado que a gente tem. O cuidado paliativo para paciente com tuberculose é uma forma relativamente nova, né? Da gente ouvir falar. Porque sim, tuberculose tem que ser uma doença curável. Mas, no entanto, a cada ano, um número crescente de pacientes está adquirindo ou desenvolvendo tuberculose resistente a medicamento, que pode ser resistente a medicamento múltiplo ou até extensivamente resistente a medicamentos, onde a taxa de sobrevida em 5 anos é de apenas 23%. A estratégia proposta pela OMS para controle da tuberculose em nível global propõe metas mundiais para controle da doença e do sofrimento acarretado. Olha que bonito. E as metas são bastante ousadas, né, para 2035. Eles propõem reduzir em 90% a incidência, novos casos, reduzir em 95% as mortes por tuberculose e que nenhuma família enfrente gastos catastróficos por conta da doença. O que são isso? São os gastos que ultrapassam uma proporção da renda, da capacidade de pagar do cidadão, que pode contribuir para o empobrecimento ou dificultar o próprio acesso à saúde. Da mesma forma, a gente sabe que existem outras doenças infecciosas graves, além de HIV e tuberculose, que também têm elevado risco de morte, né, como Calazar, que também determinam sofrimento e que também precisam envolver os cuidados paliativos no seu plano terapêutico ampliado, com o objetivo de garantir esse controle pleno de sintoma e sofrimento, junto com os tratamentos com potencial curativo. Segundo a OMS, a comunidade global de saúde tem a responsabilidade de diminuir esse abismo de acesso ao alívio ao sofrimento e de outros tipos de sofrimento causados por condições de adoecimento grave que ameaçam o tempo de vida, seja lá na finitude ou como ao longo de toda a vida. No entanto, ao contrário de muitas outras intervenções que são essenciais à saúde e que já foram identificadas como prioritárias, a necessidade de cuidado paliativo ainda tem sido amplamente ignorada, mesmo sendo compreendida como um elemento essencial da cobertura universal pela OMS, né? No relatório produzido pela Comissão Lancet sobre o acesso global de cuidado paliativo e alívio da dor, que foi feito em 2015, o que eles encontraram?
Além de que mais de 61 milhões de pessoas são afetadas pelo sofrimento grave, e que 80% delas vivem em pacientes em desenvolvimento como o nosso, onde cuidado paliativo e alívio da dor ainda é escasso ou inexistente, o sofrimento ele é grave quando ele não pode ser aliviado sem intervenção médica e quando compromete o funcionamento físico, social, emocional ou espiritual. Então, é nisso que a gente precisa se concentrar, em aliviar sofrimento grave, né? Então, por tudo isso, é que o infectologista ele se localiza como um profissional que está imerso nessa responsabilidade social e humanitária, e ele necessita, invariavelmente, estar capacitado para abordagem básica em cuidado paliativo, a partir do momento que ele cuida de pacientes com doenças graves, que precisam ter acesso qualificado ao tratamento do sofrimento. A gente entende que ainda existem várias barreiras, né, que explicam essa negligência dos serviços de saúde de atenderem a demanda de sofrimento de doença grave. Eu vou só citar 3 para vocês, né? Uma barreira grande é o foco das políticas, os investimentos, as estratégias de tratamento que ainda estão muito voltadas para prolongar a vida e para cura somente. E tem pouco olhar para alívio de sofrimento, para suporte familiar e para aumentar dignidade no final da vida. Outra questão que eu queria levantar para vocês é a questão da opiofobia, né? Que é o preconceito e desinformação sobre o uso de medicamento de forma apropriada, que é o opioide. O opioide, para a gente, ele é muito importante. Ele é super importante para controle de sintomas, como dor e sensação de falta de ar. E é muito tabu e muito erro na hora de prescrever opioide. E a outra questão é o foco da própria medicina, né? Que tem essa dificuldade em sair dessa dicotomia, que foca só na cura e na extensão do tempo de vida, e em paralelo faz negligência a cuidado de qualidade de vida perto da morte. Já está descrito pela OMS que HIV e câncer são as principais condições responsáveis pelo maior número de pessoas que vivenciam sofrimento grave relacionado à saúde no Brasil. Mais da metade da carga de sofrimento de paciente que está no Brasil é associada a mortes prematuras, ou seja, principalmente as doenças infecto-contagiosas. E alívio de sofrimento tem que ser implementado conjuntamente com os tratamentos e estratégias para cura, né, dessas doenças. Bom, e aí algumas propostas. Uma delas é o melhor acesso ao opioide, né? Então, controlar sintoma como dor e dispneia é essencial a gente ter acesso ao opioide. Então, nos serviços de saúde que cuidam de doenças infecciosas, isso é super importante também. Uma integração mais precoce. Quando a gente analisa particularmente paciente portador de doença infecciosa grave, como a infecção pelo HIV, a gente sabe que quanto mais precoce o cuidado paliativo, mais chance desse paciente, inclusive, ter adesão, ter boa comunicação com a equipe de saúde e mais chance de ter cura e controle da doença. A integração precoce diminui a incidência, né, de sofrimentos desnecessários, ainda mais nesses pacientes que têm uma incidência tão grande de doenças outras associadas, como cânceres, que acontece bastante neles, né? Esse é um gráfico que mostra esse equilíbrio, né, do modelo dos tratamentos, lá daquele artigo do Lancet que eu falei para vocês, de cuidado paliativo em pacientes com HIV. E aí eu pergunto para vocês, há diferentes níveis de complexidade, então, de cuidado paliativo? Sim, né? Isso também é uma questão super importante. Então, a gente precisa ter serviços que eduquem os profissionais em geral para cuidar do sofrimento que a gente chama de cuidado paliativo básico, né? Saber tratar uma dor, saber tirar uma falta de ar, saber medicar uma náusea, saber fazer comunicação difícil para uma notícia difícil de um diagnóstico, de uma mudança de estratégia de cuidado, né? Isso é cuidado paliativo básico. Mas existem sim os sintomas de alta complexidade que aí vão demandar um especialista, né? Que possa ser referenciado aos nossos pacientes. E como é que morrem as pessoas nos dias de hoje? Vocês já se perguntaram? Será assim? Essas pessoas, lá, Dona Maria José, com uma doença crônica avançada, sabidamente na fase final de vida, com perda progressiva da funcionalidade, com disfunções orgânicas, será ainda assim, amarrada, sozinha,
com tubo na garganta, com tubo no nariz, com tubo na bexiga, com gente furando a artéria várias vezes por dia, que é extremamente doloroso, além de aspirar a via aérea, que também é bem doloroso, né? E aí amarra braço, perna, para não ter perigo de puxar o tubo num lugar com luz no rosto, com apitos, com pessoas estranhas tocando o seu corpo. Faz sentido, gente? Eu vou mostrar para vocês, isso tem no YouTube, né? Vocês colocarem lá Death Rectal, chocalho da morte, é um dos sintomas mais comuns que quase todos nós vamos ter durante o processo ativo de morte. E se o processo ativo de morte não receber cuidado paliativo de qualidade, a gente não vai ter controle desses sintomas e, às vezes, dependendo se derem tratamentos errados, esse sintoma pode até piorar. Percebam como é difícil, como é feia a cena, né? Como é angustiante para a família. A OMS descreve como o exato som de um bule com água fervendo, né? Borbulha água na ins e na expiração. Isso não é pneumonia, isso não é sepse grave. Eu aspirar não vai sair essa secreção. Isso se chama sororoca em português, né? E a saliva, já quando a gente não controla nada da deglutição, já muito próximo do processo final de vida. Um barulho horroroso, com o paciente ainda mal posicionado, com o queixinho para trás, com o pescoço caído, ainda faz aquele, né, da base da língua caindo. É muito feio para uma mãe, para um pai, para um filho assistir. Parece que está afogando, né, antes de morrer. É muito sofrimento. Deixa eu... A vida é dura quando se espera alguém. Mas a vida é feia quando esse alguém não vem. E dá para ser diferente? O cuidado no processo de morte dá para ser diferente dos nossos pacientes? Então é isso que eu queria trazer para vocês, né? Cicely nos fala disso. O sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida, né? Então, tem muita coisa para a gente aprender a cuidar, sabe, pessoal? Em doença infecciosa é um mundo riquíssimo, muito vasto. E muito complexo e bonito, porque é essa ardilosa casamento, né, entre o tratamento para a doença e o tratamento para o sofrimento, com uma completa individualidade, né, para cada pessoa, para cada sentido de vida, para cada biografia, valores. É uma história completamente diferente. Desculpa os cachorros aqui. E aí, deixa eu mostrar para vocês uma dica. Pude participar até de escrever 2 capítulos nesse livro. A Manoli sempre lança uns livros muito legais, né, de emergência, de clínica, e saiu um de cuidado paliativo em emergência agora. Tá excelente, tem muitos professores meus que participaram, e super didático, prático, e traz esse olhar para nosso dia a dia aí, para a gente poder cuidar melhor dos nossos pacientes. Obrigada, pessoal. Obrigada, João. Eu vou parar por aqui. Deixa eu tirar o compartilhar. E fica o convite para vocês participarem, porque eu falei demais. Eu gostaria de ouvir vocês agora. Tenham vontade de fazer perguntas. Só agradecer pela liga, por todo mundo. Acho que todo mundo que prestou atenção, que realmente participou dessa aula, viu como foi uma aula maravilhosa. E aí realmente acredito que abriu os olhos de muitas pessoas aqui, que talvez tenha sido o primeiro contato com o que é os cuidados paliativos em si. A gente recebeu algumas perguntinhas, se a senhora puder responder, tudo bem com a senhora? Claro, ótimo, vamos lá. A primeira pergunta foi: gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o processo da diretriz antecipada de vontade. Aí, complementando. E quem seria o responsável por fazer na equipe multi? Perfeito. Bom, é um tema bem interessante. Quem fala muito para a gente dele no Brasil é a doutora Cláudia Burlá, que a diretiva ela tem um campo muito vasto, principalmente no paciente com perfil geriátrico. Tem para todos, né? Mas no perfil geriátrico, como há muita previsibilidade de perda da autonomia ao longo do passar dos anos, com as doenças, principalmente as demenciais, então a diretiva ela tem um valor riquíssimo para que
possa ser, inclusive, uma ferramenta para a família poder se guiar nos cuidados ao longo da vida, quando aquela pessoa já não tiver mais como decidir por ela, né? A diretiva antecipada de vontade está regulamentada, e a gente confunde muito no Brasil, porque às vezes a gente tem mania de tentar olhar a nossa assistência, a nossa prática em saúde e fazer paralelos com o modelo americano, né? E não é compatível. Então, o que acontece? Não precisa ser cartório, né? Não precisa ter juiz assinando, não precisa o paciente assinar, não precisa de nada disso, porque no Brasil, aquilo que o médico é entendido como um profissional que tem essa responsabilidade, né, de o que ele escreve em prontuário, até que se prove o contrário, é verdade, é válido por lei. Então, se o médico documentar no prontuário que a diretiva antecipada do seu paciente, ele disse o que ele gostaria, o que ele não gostaria, ele deixa ali por escrito, conversa com o meu paciente, ele me informa que caso ele perca a autonomia, caso ele fique sonolento, ele não deseja ser entubado, por exemplo, né, isso é levado em conta, isso tem valor legítimo legal. O que na prática a gente precisa sempre parar para pensar, que muito mais importante do que eu botar no papel ou não, é eu dar condições para isso ser útil, né? Então, a família do meu paciente e ele precisa entender o que é viver com doença grave, o que quer dizer perder autonomia, o que quer dizer estar na fase final de vida. Porque, na verdade, se todos nós no sistema de saúde e a nossa cultura conseguíssemos conversar sobre isso sem tabu, né, e fizéssemos boa prática da medicina, isso não precisaria nem ser discutido, porque a gente não entubaria ninguém que não tem indicação de ser entubado, né, a gente não levaria para UTI, não torturaria nenhum paciente achando que está tratando uma sepse e, na verdade, está fazendo distanase num processo ativo de morte. Então, a gente vê que o cerne muito dessa questão está na questão da má formação nossa em saúde, da boa assistência das pessoas que são frágeis. Mas a diretiva é uma ferramenta muito importante, sim, e a gente usa bastante. E a gente vê que na prática o que mais importa é essa construção, né? Na geriatria, até esse paciente está indo para consulta sozinho lá no começo do diagnóstico dele da doença vascular avançada. E aí tem um AVC, já vem uma sequela. E aí, hoje tem cartas, né, cartas na mesa, tem um tarô que você joga com o paciente, ele monta, ele se imagina em todos os cenários possíveis durante a velhice, e ele monta a proposta de como ele gostaria de ser cuidado, e aí o médico vai ajudando, olha, se acontecer isso, provavelmente você vai estar assim, vai estar assado, o melhor jeito de você ser cuidado é esse. E a gente sempre estimula que ele partilhe com um representante legal, um membro da família, que seja um cuidador principal, alguém que está com ele, que ele confia, para que essa pessoa compreenda, né, todo esse planejamento que ele tem para ao longo da vida. Desculpa a resposta longa, não sei se... Mas era para falar um pouco, né? Não, mas ficou muito boa, professora. Aí a gente tem mais duas, tá certo? Bora lá. Aí a segunda foi, qual o limiar entre cuidado paliativo e a falta de estratégia terapêutica curativa? Quando a distanase é confusa de ser identificada, o que fazer para definir pontos de ação? Bonita pergunta. Bom, eu acho que uma das coisas mais bonitas do cuidado paliativo é isso, é uma abordagem de cuidado, né? Então, não é um todo de uma sabedoria. A hora que um paciente chega aos meus cuidados e ele tem uma doença muito específica, muito complexa, né? Por exemplo, tive essa semana um paciente com uma neoplasia gástrica e ele está abrindo um quadro de uma carcinomatose meníngea, né? Coisa extremamente rara na neoplasia gástrica. A gente está até trocando se é mesmo a neoplasia. E aí, a hora que você vai definir plano de cuidado, porque carcinomatose meníngea é doença de fase final de vida. Então, um paciente que estava com uma funcionalidade recente muito boa, fazendo supermercado sozinho, pegando o carro e indo fazer a quimioterapia. Será que é do câncer mesmo? Tem outras formas de eu tentar investigar isso, né? Porque eu entender que se eu submeter ele a suporte avançado de vida, ele não vai sair, né? E eu vou gerar sofrimento e todo um contexto de últimas semanas e meses de vida de uma família indo visitá-lo em coma na UTI, né? Com grande estresse, né? Com muito sofrimento para o corpo também. Então, mas fora esse exemplo mais complexo que eu dei, o que eu queria dizer para vocês é isso, né? Quando a gente vai construir um parecer em cuidado paliativo, uma interconsulta,
num hospital grande, como acontece direto aí no HGF, no São José, no HU, a gente não faz isso sozinho. Né? A maior habilidade do paliativista, na verdade, é ele ser articulador de informação. Ele é o profissional que vai lá e busca a opinião e todo o know-how sobre aquele aspecto daquela doença do neurocirurgião, do neurologista clínico, do oncologista, e aí ele conversa com o geriatra, e aí ele pega toda a história biográfica de valores, ele é o profissional que junta todas essas informações e consegue traçar um plano de cuidado que é muito individualizado para aquela pessoa, né? E que a pessoa participa desse plano junto com a família. Então, quanto mais a gente se atrai dessa dicotomia, né? Tem que decidir tubo ou nem tubo, UTI ou não UTI, trata ou não trata. Não é assim. O mundo real não é assim, é muito ruim se for assim, né? Imagine se for, né, a minha mãe, né, o meu pai, frágil, com uma doença avançada, um câncer avançado. Eu entendo que eu não quero que ele passe as últimas semanas ou meses de vida com sofrimento, com tratamento que não vai prolongar a vida, que vai judiar, mas eu também quero que ele tenha acesso ao melhor de todos os tratamentos, né, para proteger essa vida frágil o máximo de tempo possível e que não falte recurso para ele estar o melhor possível o tempo todo. Então, o que eu vou precisar para garantir isso para o meu pai? Essa é a pergunta. Eu preciso da opinião do hemodinamicista, eu preciso reavaliar se de repente o cateterismo é proporcional, porque é uma angina instável, apesar da doença ser grave, avançada, tem um prognóstico talvez de 2 meses de vida. E a grande questão é, o meu pai, de repente, anda com os netos no jardim, gosta de passear no parquinho, e agora ele está tendo angina para os pequenos esforços em casa. O cateterismo é proporcional. Vou botar um stent, vou melhorar a dor cardíaca. Mas é a fase final de vida. Mas é a melhor fase final de vida que ele pode ter, entende? Então, a gente leva tudo isso em conta, né? Esse tratamento que eu estou propondo, qual o ônus que ele produz de efeito colateral, de sintoma, né? Não tem receita de bolo, né? A gente fala cuidado paliativo, ele é baseado em princípios, em valores. Eu tenho metas para alcançar. Como eu vou fazer esse caminho? É totalmente, cada paciente é uma história. Certo, professora. A nossa última pergunta da noite é da Rafael, da UFPA. Qual o maior desafio da aplicação dos cuidados paliativos em doenças infecciosas quando comparada a de doenças oncológicas? Ok, perfeito. Eu vou, inclusive, vai completar a outra pergunta que eu não respondi por completo, né? Então, acesso a tratamento curativo e versus paliativo, né? Que é o que eu trouxe na aula, que é o nosso maior problema, principalmente nos países de baixa e média renda como o nosso, porque o OMS e os paliativistas veem isso com muito temor, né? Do cuidado paliativo virar uma ferramenta em mãos mal intencionadas de economia, né? Então, assim, não tratei, não curei, agora faz cuidado paliativo, né? De repente mais barato, e não é isso, né? Definitivamente. Então, o paciente tem que ter acesso ao tratamento para cura e para controle da doença, como eu falei, e reabilitação, o melhor possível que a gente pode promover. Só que ele tem que estar fazendo tudo isso e estar com a qualidade de vida preservada, com controle de sintoma, e com um planejamento de vida para momentos que a vida possa voltar a ficar vulnerável e ele corra risco, né? Então, é essa complexidade. Eu acho muito sofrido, né? Então, um dos meus grandes sofrimentos de fazer cuidado paliativo em hospital público, em grande sobrecarga, com grande sucatização da assistência, né? Então, acho que vocês já viveram isso, a gente viveu em alguns hospitais públicos em Fortaleza, de faltar, falta gaze, né? Então, vira uma hipocrisia. Eu estou fazendo cuidado paliativo com o paciente com a cama, com a maca no chão. Que qualidade exatamente final de vida eu estou dando, né? Só porque eu estou fazendo a morfina para dor, né? Então, tem condições desumanas que tem a ver com a nossa, às vezes, falta de estrutura em saúde pública, e a gente não pode ser conivente com isso. Não é aceitável, né? Então, não dá para eu chegar lá e pintar a morte ou inassistência de cor de rosa e chamar de cuidado paliativo, né? O paciente tem que ter acesso à assistência plena e ao alívio do sofrimento, né?
Acho que essa é uma das maiores complexidades também na infectologia, porque é uma população, a gente trabalha com uma densidade grande, né, de moradores de rua, de usuários de droga, de ex-penitenciários, uma população que às vezes vive em extrema pobreza, e muitas vezes eu vejo que parte da maior necessidade do que eu provenho enquanto alívio do sofrimento é comida. São os pacientes que às vezes a gente mantinha internado porque não tinha comida em casa. Até a gente conseguir construir uma estrutura social para que ele pudesse deshospitalizar. Então, isso também é nosso papel, né? Isso é muito sério. Além desse aspecto, que talvez seja um dos mais difíceis na infectologia, em cuidado paliativo, a outra grande dificuldade que eu vejo tem a ver com a história natural dessas doenças. Então, ao mesmo tempo que é difícil, eu acho muito bonito, que é você conseguir olhar uma doença curável, Covid, né, 19, a AIDS, que tem controle, mas de repente aquela doença curável, a histoplasmose disseminada, a neurotoxoplasmose, a complicação, né, da oportunista, a tuberculose, você conseguir encarar aquela doença, articular tudo que você tem de melhor em estratégia em saúde para curar aquela doença, e em paralelo, já ir prevendo e assistindo, conforme o paciente pode progredir com disfunções orgânicas, que você vai ter que ir assessorando proporcionalidade terapêutica. Então, poxa, para esse meu paciente tem total sentido eu tratar a toxoplasmose ocular, porque a perda da visão é muita perda de qualidade de vida. Mas ele já está 100% acamado, porque tem uma sequela de neurotóxo, e está frágil, e tem disfagia. Então, talvez algumas das profilaxias, ele engolindo, com esse rim fraquinho, vai acelerar, de repente, o processo dele entrar em falência renal, e eu vou instituir mais um sofrimento no processo de morte com a insuficiência renal, com múltiplos sintomas dela, né? Então, são decisões muito complexas, e isso é muito bonito, porque muitas vezes você usa uma série de artimanhas de cuidado paliativo, daqui a pouco seu paciente ele passou por um status de melhor funcionalidade, ele já está com a qualidade de vida mais preservada, ele ganha um pouco de reserva funcional, e isso acontece na infecto, né? É muito, muito único no cuidado paliativo. A gente vê isso na AIDS, né? A paciente reconstituiu a imunidade, e aí você fala, opa, mudou. Agora, né, aquele papo, agora a UTI tem sentido de novo, se ele fizer uma nova infecção. E você tem que se reinventar o tempo todo, conforme o paciente está sendo transformado pelas suas intervenções em proteção da vida. Então, isso é muito difícil, mas também é o mais bonito, né, dessa prática. E a Covid, que eu não trouxe na aula, meninos, mas assim, é um mundo, porque teria que ser uma aula só de cuidado paliativo na Covid. A gente tem manuais da Organização Mundial de Saúde só de cuidado paliativo em Covid, né, muito rico. Desde a prática básica farmacológica de como controlar a dor, a falta de ar, a secreção e o delírio, os principais sintomas, até como entender prognóstico, como fazer comunicação difícil por tablet, celular, e por aí vai. Muito obrigado, Juliana. Acho que eu pelo menos, fiquei impressionado com a aula e só realmente agradecer em nome da Liga, acho que todos os participantes também, a oportunidade que a senhora deu da gente aprender muito hoje, tá certo? Obrigada, Edson. Boa noite, viu, gente? Gratidão imensa. Fiquem à vontade de escrever, acho que o último slide tinha o meu e-mail, eu estou à disposição, tá bom?